A gente vai falar um pouco mais sobre os benefícios da atividade física, né? É quase chover no molhado falar de que a atividade física traz benefícios para a sua família, para a sua saúde também. Mas a gente precisa estar falando isso a todo momento, né? Para tirar aquela preguiça do corpo. E a Carol Lenfers, que é instrutora de musculação, está aqui com a gente, para a gente tirar algumas dúvidas aqui sobre essa questão de atividades físicas. Seja bem-vinda aqui na Itaberá, Carol. Bom dia. Obrigada, bom dia a toda a audiência que está nos ouvindo e assistindo no YouTube também. Agradecer ao Jorge pelo convite. Espero que hoje eu possa contribuir um pouquinho para sanar um pouco das dúvidas, né, que a gente tem referente à atividade física e exercício físico. Só contar um pouquinho da minha trajetória primeiramente. Eu sou instrutora de educação física, né, já atuo na área faz 5 anos. E atualmente eu estou estudando fisioterapia também. Então já engloba um pouquinho mais ali questão de lesão e tudo mais, já estou estudando essa parceria também. É muito importante, né? Muito principalmente importante. Dentro de academias, porque pode acontecer, né? Exato. Nós estamos sujeitos a alguma lesão, então a instrução é melhor feita nesse sentido, né? Isso. Por falar nisso, Carol, a gente vê um crescimento acentuado de academias, né? A cada momento, mais locais acabam tendo a disponibilidade, né? E esse acesso. E também a gente nota, eu não sei se você concorda comigo, de que mais pessoas estão buscando essa prática regular de atividades físicas em academias, nesses locais. Mas quais são os cuidados que nós temos de ter quando nós buscamos essa prática regular? Perfeito, Jorge. A sua colocação eu concordo 100%. A gente vê que a cada esquina praticamente abre uma academia nova, né? Isso é muito bom, porque como é difundido hoje em dia, o exercício físico, ele melhora a qualidade de vida não só na parte física, como também mental. E o que eu sempre peço para as pessoas que vão buscar uma atividade física, primeiramente buscar um local que te atenda especificamente qual é o seu objetivo, se você tem alguma lesão, ter essa importância do profissional do seu lado. A gente vê a gente comentou aqui antes, né, de começar, que a gente tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitos idosos começando a academia. E a gente vê que nessas grandes redes a gente não consegue ter um atendimento muito individualizado. Então é muito importante que a pessoa tenha assim, um profissional ali do lado para conseguir passar exatamente o exercício correto e específico para o objetivo da pessoa. Uma pessoa de 80 anos, por exemplo, não vai ter o mesmo objetivo de uma pessoa de 30 anos que vai fazer atividade física. Então a gente precisa saber direcionar ali o aluno, né, ou o cliente, sempre com um profissional acompanhando. Isso é muito importante, né? Na hora de definir o que você vai fazer. Tem alguma idade mínima para a gente poder iniciar atividades físicas, né? Eu tenho filhos, eu já posso levar as crianças para uma academia? É um exagero? Não é? Como é que é isso? Então, se a gente for buscar a história, né, na história era muito difundido, décadas atrás, que atrapalhava o crescimento da criança, por exemplo. Então, a gente tinha essa aversão à musculação para criança. Hoje em dia, a gente vê que é totalmente ao contrário. Melhora a parte cognitiva da criança, a coordenação motora e também ajuda no crescimento. Só que eu sempre indico para as pessoas que a musculação, querendo ou não, ela é uma atividade mais para, não digamos adultos, mas para pessoas que gostam de fazer uma coisa mais isolada, digamos assim. Para criança é interessante você colocar no futebol, no vôlei, porque são atividades que são feitas de forma coletiva, então isso ajuda na parte social da criança também. Então a gente não pode ver só pelo lado, está ganhando parte física, saúde física, mas também a gente tem que ver no ambiente social da criança, que também vai ajudar. Mas se a criança começar ali com seus 13, 14 anos na musculação, se ela já vê que se o profissional que vai atender ela já vê que ela leva a sério aquela atividade, ela é muito bem-vinda num centro de musculação. Eu sempre indico, por volta de 13, 14 anos, a pessoa já pode iniciar as atividades na musculação mesmo. Mas aí com todo o cuidado necessário, né, para ir se desenvolvendo aos poucos, né? Um pouco só complementando um pouquinho da minha vivência na academia, eu já trabalho há 5 anos, né?
nessa academia que eu atuo. E a gente sempre pede a gente faz um questionário, né, de aptidão física, se o aluno tem alguma lesão, a gente precisa saber. Então, precisa sempre ter o máximo de informação possível daquela pessoa, se tem alguma condição médica, né, se tem algum encaminhamento médico também, é muito importante. Mas a gente sempre faz essa anamnese antes, para daí poder atender a pessoa. Que é muito importante. Aliás, isso quando você for procurar um local, né? Sim, verifique, né, exatamente. se tem essa preocupação, se não tem. Exatamente. Tal, tudo isso. Isso é muito importante. Uhum. Só academia, ou se eu for fazer, por exemplo, assim, porque muita gente é avesso à academia, né? São exercícios repetitivos. Para muita gente chato, é um saco, é chato, não tenho ânimo e nem motivação para ir. O que eu posso fazer, então? Então, por exemplo, se a gente pegar a época da pandemia, que estava tudo fechado, a gente pode fazer exercícios em casa. Claro que volta aquela questão de você precisa ter um profissional ali para te orientar. Então, é interessante, a gente tem muito consultoria online, né, hoje em dia. O profissional ele te acompanha à distância, mas você faz ali a programação que ele te pede para fazer, por acompanhamento de vídeo, enfim, dos exercícios ali para conseguir ajudar a pessoa nessa execução. Mas se a pessoa, por exemplo, tem muito aversão à academia, eu não gosto porque é um ambiente que é muito cheio, né? Geralmente o horário de pico é muito cheio, o professor não me dá atenção, o que eu posso fazer? Entra naquela questão da parte social. Procure fazer aulas coletivas. Tem muitas academias, na nossa, por exemplo, a gente oferece aula de pilates. São feitos em grupo. Então, você, querendo ou não, você tem aquela parte social junto. A pessoa já se sente mais acolhida no ambiente, já consegue ter uma atenção maior do profissional também, porque as turmas têm controle, né, de pessoas. Não vai ser muita gente que ele não consegue dar atenção para cada um. Então, eu sempre indico, comece por uma atividade coletiva ou comece por uma caminhada que seja. O importante é você fazer, sim, exercício físico, não só para ganhar saúde física, como eu comentei anteriormente, mas também parte cognitiva, mental, tratamento de ansiedade, depressão. Tudo isso auxilia bastante. Se eu simplesmente for caminhar, né, já me ajuda? Já ajuda. Se a gente pegar um Mas quando eu falar assim, sedentário, vou caminhar, mas como é que tem que ser essa caminhada, então? Eu vou caminhar, vou lá, paro na loja. Olha, que bonito. Isso entra numa questão muito interessante, Jorge, porque a gente recebe alunos na academia que eu sempre falo, posteriormente ao treino de musculação, a gente tem que fazer um cardio, um trabalho cardiorrespiratório. Então, eu sempre falo para o aluno, vamos lá na esteira, vamos na bicicleta, enfim, fazer uns 15 minutinhos. O aluno vem e fala, não, mas eu vim andando. Quanto tempo? Dá uns 10 minutos da minha casa. Ok. Aí que entra a diferença de atividade física para exercício físico. A atividade física é aquela que a gente faz no dia a dia. Seja caminhada para o trabalho, seja caminhada na padaria, seja caminhada para o mercado, seja fazer as tarefas de casa, por exemplo, que são atividades físicas, você está se movimentando, mas você não está num ambiente controlado, você não está fazendo com um objetivo específico para a parte física. O exercício físico é num ambiente controlado, a gente tem metas para se bater. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer caminhada. No mínimo, a gente tem ali a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Se eu não me engano, eles atualizaram esses tempos a questão do mínimo de tempo semanal para atividade física. E, se eu não me engano, se a gente for fazer essa divisão por dia, a gente tem que fazer no mínimo meia hora de atividade física por dia. Seja caminhada, de segunda a domingo. Segunda a domingo, exatamente. Então, se a pessoa já no sábado e domingo não faz, ela tem que encaixar essa meia hora nos restantes dos dias da semana ali, né? Então, a gente tem que sempre seguir essa linha de que, se eu começar a fazer uma caminhada, no mínimo eu tenho que fazer meia hora por dia, para a gente atender o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, pede para a população mundial. Esse é o mínimo de atividade física que você tem que fazer por semana. Então, a gente vê que muitas pessoas hoje em dia têm o sedentarismo extremo, até por conta do trabalho, trabalha sentada, vai fazer um deslocamento, mesmo que seja perto da casa, vai de carro, vai com outro automóvel, enfim. Então, a gente tem que sempre analisar que,
Se você está num nível sedentário, extremo, que você não faz nada, se você começa fazendo 20, 30 minutos de caminhada por dia, você já está tendo ganhos Já está assim, avançando, né? exato. E muito. Né? Esse é o maior erro da população, assim, que eu vejo. Ah, eu vou começar, por exemplo, virada de ano, que é o pico da academia, né? Todo mundo começa, não, ano novo, Objetivo vou começar. novo. Exato, metas novas. E aí você vê que aquela pessoa que nunca fez nada, tá geralmente acima do peso, que já vem com dores, dor no joelho, dor em articulação, ela já quer começar a fazer todo dia 2 horas de academia. Gente, não é assim que funciona. Você tem que adaptar o exercício físico à sua rotina, não o contrário. A gente vê muito na rede social aqueles atletas, aquelas pessoas, eu acordei hoje 5 da manhã, fiz 2 horas de cardio, fui para academia e depois fui trabalhar. Gente, a gente tem que entender que nem tudo na rede social a gente pode acreditar. Pode ser que a pessoa faça aquilo, mas não faça todo dia também, né? E a gente tem que entender que a rotina que nós temos hoje em dia, ela é muito puxada, né? A gente praticamente não tem tempo para nada, vamos dizer assim. Então, a gente tem que adaptar a nossa rotina. Ai, prof, Carol, eu só tenho, 30 minutos por dia para vir fazer academia. Posso? Pode. Vai, a gente consegue adaptar um treino de 30 minutos para você. O importante é que você está começando e você está fazendo uma coisa que é possível de se seguir. Porque daí entra aquela coisa depois. A pessoa fez um mês assim, treinando 2 horas por dia na academia. Depois ela não consegue mais ir. Aí ela começa a se frustrar, começa a se culpar, dizendo, eu não consigo, eu não sou capaz, todo mundo consegue, eu não consigo. Então tem toda essa questão. Eu sempre falo, alia sempre a tua rotina ao exercício físico. São coisas que se complementam. Uma coisa não pode ser separada da outra. E aquele que diz que não tem tempo? Pois é. Eu sempre digo, gente, se você tirar... Não é o que você mais ouve? Muito. Prof, eu não tenho tempo. Beleza, vamos lá. Quanto tempo você fica no celular, por exemplo? A gente não tem ideia, mas a gente perde muito tempo em rede social hoje em dia. Se você tirar meia hora de celular por dia, você já ganha meia hora de atividade física. Ou, eu não consigo desgrudar do celular. Então, compra uma bicicleta ergométrica, aquela, né, paradinha em casa, vai mexendo no celular, mas vai fazendo a bicicleta, vai fazendo alguma coisa. Tem que fazer atividade física. É falta de prioridade, Jorge, não é falta de tempo. A gente sabe, a gente tem tempo sim, a gente consegue sim. E até de saber programar o seu tempo, né? Exatamente. Na correria do dia a dia, né? Uhum. A gente acaba não programando, né? Não é prioridade. Né? Exatamente. Não é prioridade. Tudo na vida vai pela prioridade, exatamente. né? O que é prioridade para você, né? Parte daí. Uhum. Então, se atividade física regular não é sua prioridade, você tem que saber as consequências disso, né? Exato. E quais são as consequências de uma vida sedentária? Aumento de riscos de doenças, diabetes, colesterol, pressão alta, risco de câncer também a gente vê, até parte mental também. Risco de Alzheimer é aumentado, tudo isso. A atividade física, o exercício físico, Jorge, ela engloba inúmeros benefícios para a saúde física, né? Então, até parte óssea também, a gente vê alguns estudos falando sobre isso. Quando a gente tem essa questão da perda óssea, né, ao longo dos anos, a gente precisa ter uma musculatura forte para aguentar o nosso dia a dia, né? As nossas atividades. A gente tem que pensar que quando eu tiver lá os meus 80 anos, 90 anos, eu quero estar independente, eu quero conseguir fazer as minhas coisas sozinha, sem depender de ninguém. E eu quero estar com a minha parte cognitiva também bem estruturada, né? Eu não ser muito esquecida, eu conseguir lembrar das minhas tarefas. Então, a gente também estava comentando antes de começar aqui que a gente começou com uma aluna de 88 anos na nossa academia, a dona Ana. É uma fofa, uma querida, e ela, por indicação médica, ela já teve 2 quedas, né? Graças a Deus não fraturou nada, mas por indicação médica ele falou, não, a gente tem que trabalhar atividade física, musculação específico para o seu caso para melhorar a sua massa muscular. Porque a massa muscular é que vai ser, digamos, falando de uma forma bem geral para o pessoal entender, é a 4x4 do seu carro, é a tração do seu carro. Então, a parte do músculo tem que estar forte para te ajudar nessa questão.
E a gente envelhecer saudável acima de tudo, né? Conseguindo Exato. ficar em pé, andando sem depender de ninguém, né? Exatamente, Tem um envelhecimento independente, né? Exato. Que é o que todo mundo busca. Isso. Já que todos os estudos mostram que a gente vai ter uma longevidade maior que seja saudável, né? Exato. Acima de Se a tudo. gente vai viver 20, 30 anos a mais do que a expectativa de vida que era antes, que seja de qualidade, né? Que a gente possa brincar com os netos, viajar. Isso aí. É bem isso aí. E aproveitando isso, eu queria falar sobre essa questão das pessoas mais idosas, né, procurarem as atividades. Você vê que cresceu isso, há uma busca maior desse tipo de pessoa. E quais são os cuidados? De que forma, né? Eu, por exemplo, passei dos 60. Nunca fiz academia, né? Passei dos 60 para... Nesse objetivo, né? De envelhecer saudável, tal, conseguir ser independente, conseguir se manter, busco uma academia. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Bom, porque eu não vou chegar lá, olhar aqueles jovens levantando 500 quilos Exato, e fazer querer chegar lá, né? Dizer, pá, não vou perder para isso aí. Exatamente, Jorge. Bom, primeiramente, como você já colocou ali na pergunta, a gente tem que entender que o ambiente influencia muito. Então, a gente tem muitas academias de rede que abriram, né, recentemente, e a gente vê que elas sempre estão lotadas de pessoas. E tem todas as faixas etárias. Exatamente. O ambiente ele é muito importante. Quando você adentra numa academia, você já tem que ter uma visão geral. Você tem que ver se os professores estão atendendo os alunos, se eles estão sanando as dúvidas, se eles estão corrigindo os alunos. Você tem que observar. Ali, quando você já entrou no ambiente, você tem que observar como é que está sendo o atendimento ali realizado com os clientes e alunos. Posteriormente, você pode chamar um professor para conversar com ele, explicar a sua situação. Olha, minha idade é tal, eu tenho um problema, por exemplo, tenho lesão de joelho, tenho lesão de coluna, eu preciso de uma atenção maior. O que eu posso fazer? E aí, com essa conversa com o profissional, você já sente se ele tem domínio da área que está sendo colocada, né? Se ele sabe exatamente a lesão que você tem, como tratar essa lesão, que é muito importante. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente tem muita informação. Só que a gente tem que entender que nem todo exercício é recomendado para toda pessoa. Então, essa é a importância do profissional presencial ali, né? Ele saber te direcionar. Posteriormente, essa conversa com o profissional, agendar uma aula experimental, que eu acredito que a maioria das academias fazem isso. E justo nessa aula experimental, você faz sanar todas as suas dúvidas, né? Ah, professor, por que você me mandou fazer esse exercício? Por que eu estou fazendo isso aqui? Sempre seja bem curioso, eu digo assim, sabe? Para você conseguir tirar todas as dúvidas e saber para que aquele exercício está sendo direcionado. Assim você tem mais segurança também com o profissional que está te acompanhando. E claro, gente, nunca vá numa academia sem os exames específicos que o médico pediu. Por exemplo, quando a gente tem pessoas de mais idade, eu tenho uma lesão no joelho, trouxe o exame? Não trouxe. É importante a gente ter toda a parte de exames, encaminhamento médico, tudo que o médico listou para para nós profissionais de educação física, a gente poder analisar e ver qual direcionamento a gente vai seguir para esse tipo de pessoa. Mas eu sempre falo, não tem idade limite para fazer atividade física para o idoso, por exemplo. E se a gente vê que o caso é muito, por exemplo, o idoso ele tem muita fraqueza, ele tem dificuldade de caminhar, daí a musculação, o ambiente de academia já não é muito indicado. O que seria mais indicado? Ele contratar um personal trainer ou mesmo um fisioterapeuta para atender domicílio. Por exemplo, né? A gente tem possibilidade de fazer muitos exercícios só com a parte do corpo, sem precisar de equipamento, ou com pezinhos, elásticos, enfim. Mas isso são em casos mais, assim, quase de acamado, digamos assim, né? Que o idoso não tem tanta independência. Mas essas seriam as dicas que eu passaria para as pessoas. Sempre observar, tirar as dúvidas e fazer aquela aula experimental básica para ver como é que a pessoa se sente no ambiente, né? Carol, Prof. Carol, diz pra gente, né? Tens alguma dica, né? Para gerar uma motivação quando a pessoa... eu não vou porque eu não tenho, não consigo, não dá, é chato, sim, né? Tem alguma dica para isso?
Olha, o que eu vejo que as pessoas fazem muito hoje em dia é sempre levar uma pessoa junto. Arrasta a amiga, arrasta o amigo, arrasta o irmão, parente, enfim. É uma estratégia interessante, porque o que acontece? Vai ter dias que realmente a gente não vai estar motivado. Né? Essa onda de frio que vai vir aí daqui a pouco, vai vir aquela desculpa, hoje está muito frio, acho que eu não vou pedir uma pizza, vou ficar em casa. Então, quando você tem uma pessoa ali que traçou o mesmo plano que você, já tem essa motivação mútua ali, né? Hoje eu não estou com muita vontade, aí a pessoa já manda mensagem, não, vamos ir para academia, vamos se cuidar. Então, eu vejo que isso, na prática, ajuda bastante. Então, tentar achar uma parceira ou um parceiro para conseguir fazer essa atividade física junto com você, né? A gente vê muita gente hoje em dia, até em trio, 4 pessoas treinando juntas, né? Isso é interessante, assim, para a pessoa conseguir também fazer atividade física. E volta aquela questão também, eu não gosto de musculação. Ok, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar encaixar a musculação com outra modalidade que você gosta. Eu gosto muito de jogar vôlei. Tem vários lugares por aqui. Tem quadra, tem times, né, que jogam durante a semana, por exemplo. Então, você eu vou fazer 3 vezes na semana musculação e os outros 2 dias que sobram na semana eu vou jogar meu vôlei, por exemplo. Então, você tem que entender que a musculação não tem que ser tratada como um castigo ou com uma, vamos dizer, uma obrigação, né? A pessoa tem que entender que isso ali vai trazer benefícios para ela e que tem que ser prazeroso aquela atividade, né? E também volta aquela questão do ambiente. Se você não se sente bem na parte da academia, se você sente que aquele público não é muito condizente com o seu jeito de ser, por que não mudar, né? A gente não precisa ser obrigado a ficar num lugar, por exemplo, vai um senhor de 80 anos treinar onde o pessoal está levantando os 500 quilos, por exemplo. Não é interessante ele procurar outra academia que tenha um atendimento um pouquinho mais humanizado para ele. Então, é uma questão de teste, assim, né? Verdade. Carol, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes Pode aqui para a deixar. gente falar sobre atividade física. Exatamente. Apesar de a gente já ter essa consciência que é necessário, né? Mas fazer, né? Exatamente. Aplicar, né? Colocar em prática é difícil. Obrigado, Carol, pela tua participação. Um ótimo final de semana. Para nós. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Carol Lenfers falou com a gente aqui sobre a necessidade, né, da atividade física regular.